Nono ano, boa tarde. Estou aqui mais uma vez. Esse vídeo é para tirar as dúvidas de alguns de vocês. Me passaram aos exercícios de álgebra. A gente estava estudando os juros, a diferença entre juros simples e juros compostos. E eu estou aqui para tentar tirar um pouquinho dessas dúvidas para resolver alguns exercícios do livro com vocês. Vocês lembram da diferença? Juros simples é um juros calculado sempre em relação ao mesmo valor inicial. Valor inicial esse que a gente chama de capital. Juros compostos, o valor ele sempre vai aumentando, porque o juros vai sendo corrigido, ele vai sendo calculado em relação ao valor anterior, né? Então aqui, por exemplo, dá uma olhada no exercício 5. Exercício simples, o exercício da Lilian, fala o seguinte pra gente. Lilian aplicou R$ 1.500 a juros compostos de 3% ao mês por um ano. Já tem muitas coisas. Esse valor inicial, geralmente a gente chama de capital. Tá? Juros compostos, a taxa de juro, 3%, vou abreviar ao mês, AM. O período, o tempo, é um ano. Só que aí você tem que olhar, como a taxa está ao mês, então esse período tem que estar em meses. Então, um ano tem 12 meses. Tá bom. Qual é o montante que ela vai receber ao final desse período? O montante é o valor final. E tem aquela formulinha que eu apresentei para vocês, juros compostos, se quiser você pode usar, que para a gente achar o montante é o capital multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao período que você tem. Qual que é a justificativa disso? O capital é R$ 1.000. Tá bom. Vai ser 1 mais a taxa de juro, que é 3%. 3% é 3 dividido por 100. 3% elevado a 12. 3 dividido por 100 são 3 centésimos. É 0,03. 1 mais 0,03 dá 1,03. O que é 1,03? É 103%. Então, para a gente descobrir esse valor final, você pega o valor inicial que você tem, que é R$ 1.000, pensa, no início você tem R$ 1.000. Aí depois, lá no final do primeiro mês, você vai ter um acréscimo de 3%. Você vai calcular 3% em relação a R$ 1.000. 1% é 10, então vai ficar 3% é 30, 1.030. Então, o que a gente fez? A gente calculou 3% de 1.000 e somou com 1.000. Então, isso, no fundo, é calcular 103%. Porque eu pego 100% que eu tenho e acrescento os 3% que eu calculei. Tá? Aí, depois, no final do segundo mês, também você vai calcular 30% em cima disso, ou 3% em cima disso, ou 103% já vai o valor final. Então, você vai pegar o valor inicial, que é 1.000, e vai multiplicar por 103%, quantas vezes? 12, porque você tem 12 vezes. Então, R$ 1.000 vezes 103%, em 3%, em 3%, em 3%, 12 vezes. 103% é 103 dividido por 100, que dá 1,03. Então, cada multiplicação, cada mês, eu estou multiplicando por 1,03. E quantos meses tem? 12, é 1,03, esse 1,03, 1,3, 12 vezes. Por isso que é elevado a 12. Tá? Esse exercício, se ele não der esse valor aproximado, ele não deu, você usa a calculadora, tá? Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jeová. Tá? Não tem condição de fazer uma coisa dessa. Então você vai calcular um valor aproximado, 1,03 elevado a 12, geralmente alguns exercícios dão. Alguns exercícios dão um valor aproximado, 1,03. Como que eu faço elevado na minha calculadora do celular? Eu inverto e vai aparecer na minha calculadora um botãozinho x elevado a y, que está aqui embaixo do meu dedo, ó, x elevado a y. Então, eu aperto x elevado a y e vou digitar o expoente, que é 12. Tá? Então, dá aproximadamente 1,42. É só pegar esse valor e multiplicar por 1.000. Dá aproximadamente... Deixa eu ver. Aí, 1.500, por isso que não deu certo. O
O capital é R$1.500. Então, eu pego esse valor de novo. 1,03, inverto a calculadora para deixar no padrão científico, elevo a 12, dá mais ou menos 1,42, dá um decimal muito grande, multiplico por 1.500. Dá 2.100, aproximadamente, esse montante, R$2.138,64. Não é difícil. Não é difícil. E é muito importante você fazer algumas continhas desse naipe. Ok, amado? Ok. Se tá ok pra você, tá ok pra mim. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Aí lá vem. Questão a 6 eu já fiz com você. Oito. Ó, fala o seguinte a 8. Tá bom. Para uma aplicação de R$1.000 com taxa de juros de 1% ao mês em um período de 12 meses. Agora, 8 sim. O capital é R$1.000 com a taxa de juro de 1% ao mês no período de 1 ano de 12 meses. Qual a diferença entre os saldos obtidos considerando o juro, cálculo a juro composto e a juro simples? Então tá, deixa eu fazer os dois cenários. Primeira possibilidade, pensa comigo, se for juro simples. Se for juro simples, é muito simples, você não precisa tanto de fórmula assim. Então você tem que, por quê? Porque a porcentagem é sempre a mesma, nunca vai mudar. Então você tem que calcular 1% em relação a R$1.000, para a gente calcular o juro. Então eu vou calcular o juro de um mês, o juro mensal. Vai ser 1% de R$1.000, porque é 1% ao mês. 10% eu divido por 10, 1% eu divido por 100, só cortar 2 zeros. Então, 1% de 1.000 dá R$10. Então, significa que a cada mês você paga R$10 de juro. Só que agora a gente tem o juro anual, porque você vai ter em um ano. Como isso daqui, no juro simples, a taxa é constante, o juro nunca vai mudar, então você pode pegar esse R$10 que você vai pagar todo mês R$10 de juro, nunca vai mudar, tá? E como você quer anual, são 12 meses, só multiplicar por 12. Então, o juro anual vai ser R$120. O que vai ser o montante, o valor final? Você tinha R$1.000 mais os 120 de juros. Então, esse montante vai ser R$1.120. Tá bom, isso com juros simples. Agora, com juros compostos é diferente. Por quê? Porque o valor juro composto, o valor vai sendo corrigido. Eu não posso, de maneira alguma, com juros compostos, pegar o valor de um mês e multiplicar por 12, porque cada mês é diferente. É isso que não dá para fazer, que muita gente erra. Então, para descobrir o valor final, acho que a maneira mais fácil é a gente pensar, que é capital, 1 mais a taxa de juros, elevado ao período. Capital é R$1.000. Então, pensa nisso daqui. Eu tenho 100%, vou aumentar 1%. Então, eu vou ter 101% em 12 meses. 101% é 101 dividido por 100. Dá 1,01, você vai elevar a 12. É a mesma coisa? Não, aqui é 1,03. Não é a mesma coisa. Então, calculadora. 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. A aula de hoje pode. Aí na prova, a gente ou dá o resultado disso, fala para aproximar, ou dá um número menorzinho, né? 1,01, vira a calculadora, elevado a 12. Dá 1,12 alguma coisa. Esse resultado multiplica por 1.000, dá aproximadamente 1.100. Eu vou colocar direto. R$1.126. R$1.126,82. Então, dá uma diferença? Dá uma diferença pequena, mas dá. Então, se eu fizer esse menos esse,
Quanto que é essa diferença? De aproximadamente, é isso mesmo, R$6,82. Então, deixa eu escrever aqui. Diferença, aproximadamente, esse aqui é o valor aproximado. Tinha muitas casas depois da vírgula. R$6,82. Né? Geralmente, a longo prazo, juros compostos dão um valor maior que o juros simples. Dá um valor geralmente muito maior. Por que esse deu um valor pequenininho? A diferença é só 1%. Mas já fosse 3%, 4% em um ano, a diferença ia ser bem grande mesmo. Só pra você ter ideia. Ó, esse daqui, se eu tivesse R$1.000 vezes 4%, vezes 12, então o juro aqui, se fosse 4%, ia ser 480. Agora, se fosse juros compostos, elevado a 12 vezes 1.000, e derrado 1,04 elevado a 12. Ué. Ah, sim. Foi. Ó, então aqui eu falei que ia para 1.480, né? Então aqui já estaria mais de 1.600. Então você vê esse valor aumentando bastante. Tá? Ok? Agora o 9 foi o último que foi pedido para mim, que era o desafio. Esse já tinha me preparado, que vocês iam pedir mesmo, que ele era mais difícil. Tem dois itens, A e B. Olha, o item A fala o seguinte. Jorge fez um empréstimo no banco no valor de R$2.300 para pagar, depois de um ano, a juros simples de 5% ao mês. Deixa eu anotar as informações. O valor inicial, talvez capital, né? É R$2.300 para pagar depois de um ano, 12 meses, porque aqui a taxa de juros está ao mês. 5% ao mês. Se essa taxa de juros tivesse ao ano, aí o T seria um só, porque seria um ano. Se tivesse ao semestre, aí o T seria 2, porque um ano tem 2 semestres. Já entendeu, né? Só que passados 4 meses, Jorge foi ao banco e pagou metade de sua dívida. Já acrescida dos juros desse período. Tá. Então vamos pensar na dívida após 4 meses. Juros simples, estou pensando que é juros compostos. Tá. É mais fácil, hein? No banco, o valor seja para pagar depois de um ano, juros simples de 5% ao mês. Estava viajando. Então, isso aqui é muito simples. Ó. Então, eu vou pensar, primeiro passo, a dívida no final de primeiro passo. Dívida no quarto mês, porque ele pagou o que restava lá no quarto mês. Tá. Qual que é o juro mensal dele? Então, juro mensal vai ser o quê? 5% ao mês. 5% de 2.300. 5% vezes 2.300. Dá para cortar? Só para fazer 23 vezes 5. 20 vezes 5 dá 100, 3 vezes 5 dá 15. Então, esse juro mensal deixa eu fazer um pouquinho mais para cá, senão não vai caber. Vou colocar aqui direto, R$115. Só que ao final de 4 meses, então 4 meses, vou multiplicar isso daqui por 4. Vai ser 115 vezes 4, 100 vezes 300, R$460. Então, o que ele devia? Ele devia 2.300
o valor inicial mais o juro, que ele pediu dinheiro emprestado. E o que é juro? O que o banco te cobra juro? Ele te cobra pelo tempo. Então, ele vai te cobrar R$ 460 pelo esse empréstimo. Então, deixa eu colocar aqui. Devia, ao final de 4 meses, 2.300 mais 460. Isso fez 427. Então, ele devia, no final de 4 meses, R$ 2.760. Tá. O que ele fez? Ele pagou metade da sua dívida, já acrescida dos juros nesse período. Então, devia isso. Pagou metade. 2 pontos. Qual que é a metade de 2.760? Se ele pagou metade, você vai dividir por 2. 1.380. Ele pagou R$ 1.380 e ficou sobrando R$ 1.380. Tá. Qual é o valor que Jorge deverá pagar quando completar 1 ano do seu empréstimo? Tá. Agora, ele vai fazer... Faltam quantos meses para terminar o empréstimo dele? Se ele pagou metade no 4º mês, faltam 8 meses para completar os 12. Então, agora o segundo passo é dívida nos 8 meses restantes. Então, é a mesma coisa, só que agora o capital ele não está mais devendo 2.300, ele está devendo 1.380. Então, a taxa de juros do empréstimo também é 5%, só vai ter 5% em cima disso. Então, vai ser, deixa eu calcular, 5% de 1.380. 5 vezes 1.380 e o resultado divide por 100. A calculadora põe um pouquinho mais rápido. 5 vezes 1.380 dá 6.900. Dividido por 100, R$ 69. Ó, já diminuiu, né? Porque aqui ele pagava R$ 150 de juros ao mês. Por quê? Porque ele devia 2.300. Como agora ele deve menos, o que ele paga por mês é menor. Só que agora ele tem 8 meses para pagar. Então eu vou fazer 8 vezes R$ 69 e eu posso multiplicar. Porque como é juros simples, o que ele vai pagar em todos os meses são iguais, então ele deve de juro R$ 552. Então ele pegou emprestado do banco, entre aspas, 1.380, né? Ele tinha empregado mais, mas isso que ele ficou devendo para o banco. Então ele está devendo, total, ele estava devendo 1.380 e vou somar com juros de 562. 1.380 mais isso, R$ 1.932. É isso que ele tem que pagar para o banco. É difícil? Amado e amada. Né? Isso é vida real, né? Então esse problema está bem condizente com a nossa vida. A gente faz um empréstimo, a gente recebe um dinheiro, recebe um 13º, enfim, e eu quero diminuir a parcela desse empréstimo. Então eu vou lá e quito alguma coisa. Se eu dou mais dinheiro, reduzo o valor da minha parcela. Então, a parcela para ele que estava de 115 ao mês, aí passou a 69 ao mês porque ele pagou antes, né? Ele pagou antecipado. É inteligente. Quando você vai financiar uma casa, por exemplo, tem uns financiamentos que tem que você financia todas as parcelas iguais, não lembro o nome, parcela saque, parcela que nome, não lembro. E tem outro que eu acho mais interessante, que é que você paga mais no começo, só que no final das contas, né, eu faço parte da classe proletariada, tem que dividir as coisas em muitas explicações. Lá no final estou pagando bem menos. E a longo prazo a gente economiza dinheiro. Porque como a gente está fazendo isso a taxa de juros compostos, então os juros é calculado em relação ao que tinha. No começo eu vou pagar mais. Mas no final das contas, como o valor vai diminuindo,
o valor acumulado de juros que eu estou pagando para a empresa diminui. Tá? Interessante. 9b. Problema de Daniela. De Diana. Diana fez um empréstimo de R$ 1.100 para pagar em 4 parcelas mensais, sendo que 3 parcelas são iguais e sem juros, e a última parcela com juros simples de 5% ao mês. O total dos juros ela vai pagar junto com a última parcela. Deixa eu anotar aqui para eu começar a pensar. O valor que ela pegou emprestado é R$ 1.100 para pagar em 4 parcelas iguais. Tá. Então, deixa eu pensar. O valor de cada uma das 3 parcelas é R$ 1.100, né? Então, se eu pegar R$ 1.100 e dividir por 4, então, primeiro passo, deixa eu escrever. Valor de cada parcela sem juros. É o valor total, que é R$ 1.100, dividido por 4. 1.100 dividido por 4, 1.000 dividido por 4 dá 250, 100 dividido por 4 dá 25, dá R$ 275. Então, só de fazer essa divisão, já respondi metade do problema. Que ele pergunta, qual o valor de cada uma das primeiras 3 parcelas? É 275. Isso é sem aplicar juros. Só que aí a última parcela vai ter juro de 5% ao mês. E como que vai ser esses juros? Os juros são de 5% sobre cada montante que resta após o pagamento das parcelas sem juros mensal. Então, cada mês vai gerar um juros, certo? Então, você tem que ver quanto que ela deve ao final de cada mês para pagar esse juro. A última parcela vai ser bem grande. Tá? Então, agora, vamos... Segundo passo. O juro... Segundo passo. O juro é mensal e calculado sobre cada parcela, não, sobre cada dívida, sobre o resto da dívida. Por exemplo, ó, no primeiro mês, ela devia quanto? 1.100 e pagou R$ 275. Qual que é o valor que ela ficou devendo? Desconto. 1.100 menos 200 dá 900. Menos 75 ficou devendo ainda R$ 825. Como esses juros é mensal e a cada mês o que ela está devendo está variando, você tem que fazer isso mês a mês, não tem outra opção. Então, o que você tem que calcular aí vai ser, 5%, né? 5% disso que ela está devendo. 5% de R$ 825. Como faz a conta? 5% é 5 vezes 825
5 vezes 825 dividido por 100 dá 41,25. Tá. Tá. 41,25. É isso mesmo. No final do segundo mês, devia 825 e pagou outros 275. 825 menos 275 dá 550. Ficou devendo 550 reais. Aí a loja vai e vai cobrar nesse mês 5% do saldo devedor. 550 vezes 5 dividido por 100. Então ficou devendo aí 27,50 de juros. Então cada mês está cobrando um pouquinho de juros. Beleza. Terceiro mês. Ó, terceiro mês, devia quanto? Devia 550 e pagou 275. 550 menos 275 dá 275. Ficou, é óbvio, né? Porque se ela pagou 10, pagou 3 disso, ficou devendo 275. Só que aí vai calcular 5% disso, multiplica por 5 e divide por 100. Então é R$13,00, 5% de 275 dá R$13,75. É isso, é isso. E tinha mais o juro inicial, né? Logo no início do empréstimo, a gente tinha que calcular os juros que ela devia por pegar o empréstimo. Então deixa eu colocar aqui os juros do início. Então ela devia R$1.100. Então, vai ser 5% de 1.100. Isso dá R$55. Eu estou pensando se 55 entra. Só estou pensando para ver se 55. Então, vai ser assim. Diana fez um empréstimo de R$1.100 para pagar em 4 parcelas mensais. Sendo que 3 parcelas são iguais e sem juros, e a última com juros simples 5% ao mês. Faz sentido. Por que faz sentido? Porque isso daqui, tá, agora fez sentido para mim. Durante um mês, ela ficou devendo R$1.100 para o banco. Então, durante esse um mês, esses 5% é em relação aos R$1.100. Então, isso daqui, na verdade, esse início, era o final do primeiro mês. Deixa eu escrever assim, tá? Acho que a melhor maneira de escrever, então já está início, eu continuar como início. Então, quer dizer que no início, até o dia, sei lá, vai pagar até o dia 30. Até o dia 29, ela ficou devendo 1.100 para o banco. Aí no dia 30, ela pagou 275. Então, no dia 30 do primeiro mês, ela tinha que pagar R$55 de juros por estar devendo isso para o banco. Aí depois ela ficou devendo 825 para o banco. Aí ela tem que pagar os juros referentes aos 825 que ela ficou devendo. Aí depois, no outro mês, ela estava devendo 550. Então ela tem que pagar os juros de 550. Aí no outro mês ela estava devendo 275. Ela tem que pagar os juros de 275. Então, no final das contas, a última parcela seria o valor sem juros. Qual que é o valor sem juros? O valor sem juros é de R$275 mais as correções.
Por quê? Porque nenhuma das parcelas iniciais teve juros. Então, no final da primeira parte do primeiro mês, ela tem que pagar R$55 de que ela ficou devendo os 1.100. Se os 4 meses ela estivesse devendo 1.100, então os 4 meses o juro seria 55. Mas como ela foi pagando, os juros que ela ficava devendo ia diminuindo. O primeiro era 55. E o próximo que ela devia era 41,25. E o próximo que ela devia era 27,50. E o próximo último mês foi 13,75. Então, a última parcela tem que somar tudo isso. Soma e dá R$412,50. Isso era difícil mesmo, não era desafiador. R$412,50. Aí bate certinho. Então, esse valor aqui, 275, vale no final do primeiro, no final do segundo e no final do terceiro mês. E isso daqui é para o final do quarto mês, onde ela pagou a parcela do quarto mês e mais os juros acumulados dos outros meses que ela não pagou os juros e que ela deveria ter pago. Ok? Qualquer coisa me procurem. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.